é isso aí, eu optei por a gente começar falando sobre cardápio, porque o cardápio ele é nosso grande aliado de vendas. É claro que ele não é o primeiro passo para a gente ter muito sucesso na nossa estratégia comercial, mas ele, sem dúvida nenhuma, dentro do nosso estabelecimento, ele é o principal instrumento. É um instrumento em que os clientes vão ter o primeiro contato com o seu estabelecimento, certo? Imagine que uma pessoa que não conhece, que nunca pediu de você, né? E quem tem dificuldade ainda com vendas, quem não vende ainda o que gostaria, naturalmente entende que precisa buscar novos clientes para fazer o seu negócio crescer, né? Então essas pessoas elas precisam ser impactadas de forma muito positiva quando eles têm um primeiro contato com o seu estabelecimento, né? E a verdade é que o primeiro contato deles vai ser dentro do seu cardápio. Ele vai te ver lá no iFood, por exemplo, e vai entrar no cardápio, e aquilo que ele vê no seu cardápio ele vai dizer muito respeito à impressão que o cliente vai criar sobre o seu estabelecimento, né? Mas diferentemente do que talvez alguns de vocês ainda pensem, quando se trata de iFood, o cardápio, ele, além de ser uma ferramenta poderosa para você convencer os clientes a comprarem, ou seja, aquelas pessoas que tiveram aquele primeiro contato com seu estabelecimento se sentirem realmente, vamos dizer assim, induzidas, convencidas a comprar algum produto do seu cardápio, ele também pode, se utilizado corretamente, ser um instrumento para gerar mais visibilidade. Ou seja, o primeiro passo da gestão comercial, que é aumentar a visibilidade do seu estabelecimento, pode ser maximizado se você montar o seu cardápio de forma assertiva. É claro que vender bem no iFood não é só sobre macete, né? O principal aspecto que vai fazer você ter sucesso no iFood é você ter qualidade no seu trabalho. Você ter eficiência operacional, que significa na prática você ter uma comida boa, uma comida padronizada, entregar o pedido rápido, porque isso tudo vai gerar satisfação do cliente, né? Mas quando a gente fala de cardápio, quando a gente fala de gestão comercial, quando a gente fala de visibilidade, é muito importante a gente entender o quanto isso é significativo no sentido de a gente ter um crescimento de vendas, porque é claro que se você tem um trabalho de muita qualidade, e eu tenho tido contato com muita gente nessa realidade, o cara tem uma comida muito boa, o cara entrega o pedido rápido, a comida do cara é perfeita, padronizada, vai sempre com o mesmo paladar, sendo que ele vende muito pouco. E a grande verdade é que vocês precisam entender, pessoal, que isso acontece em 90% dos casos. É claro que eu não posso falar por todo mundo, mas em 90% dos casos vocês vão ter essa dificuldade porque a estratégia comercial de vocês não está bem montada, né? O que significa isso na prática? Que pouca gente sabe que vocês fazem um bom trabalho. E aí, como você fazer para que você seja descoberto por mais pessoas? Que vocês trabalham muito bem, vocês fazem um trabalho excepcional de entrega, de produção, mas pouca gente conhece o estabelecimento de vocês, e por conta disso vocês não conseguem vender como gostariam. E não é só a questão de pouca gente conhecer, é de você ser pouco visto. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de visibilidade. É claro que o tema da nossa live hoje é cardápio, né? Mas não tem como a gente falar de maneira completa sobre cardápio sem falar de visibilidade, porque inclusive o cardápio, como eu falei há pouco, ele é também um instrumento para você aumentar a sua visibilidade se você souber utilizar as estratégias corretas. Falando de cardápio, né? O cliente chegou no seu cardápio. Eu queria saber, quem hoje tem o hábito de olhar a aba de desempenho no portal do parceiro do iFood? Qual é a conversão de cardápio hoje do seu estabelecimento? A gente tem observado muitas lojas, né, aí pelo Brasil. O que a gente observa é que a maioria dos estabelecimentos, e esse é um número bom, trabalha com uma conversão de cardápio entre 10% e 20%, certo? Se você tem uma conversão de cardápio entre 10% e 20%, você está ok, está na média. E é possível sim você vender muito com esse nível de conversão de cardápio. Para vocês terem uma ideia, né, eu sempre compartilho com vocês aqui nosso volume de vendas. Vocês sabem que a gente tem um volume de vendas interessante. A gente tem 2 estabelecimentos que funcionam juntos, né, um de comida brasileira e um de comida saudável. Um deles, que é o meu estabelecimento de comida brasileira, hoje tem 14% de conversão, e o outro tem 13%. E num a gente vende hoje uma média de R$30 mil, que é o de comida saudável, e no de comida brasileira a gente vende 75, mais ou menos, né? Totalizando aí uma média de 100, 105 mil reais por mês de vendas no iFood. Então,
A conversão de cardápio ela é sim um indicador muito importante, mas vocês também precisam observar o nível de visibilidade que vocês têm no estabelecimento de vocês, porque se você tem um cardápio muito bom, você pode sim trabalhar com conversão alta, às vezes até superior a 20%. Se você tem recorrência de pedidos, você também pode acontecer de trabalhar com um nível de conversão muito boa, mas a visibilidade ela pode estar atrapalhando você de vender mais. Então assim, você tem um cardápio muito bom, quem entra no seu cardápio pede no seu estabelecimento, mas o problema é que pouca gente entra no seu cardápio. E o que é que significa isso? Que você precisa aumentar sua visibilidade. E o cardápio, que é o objeto hoje do nosso tema aqui no Instagram, ele é também uma ferramenta em que pode ser utilizada para você aumentar a visibilidade do seu estabelecimento. Certo? Mas existem algumas estratégias, né? Existem alguns aspectos do cardápio que são muito importantes de a gente comentar como sendo, vamos dizer assim, características gerais necessárias para você ter sucesso quando se fala de venda no iFood, né? Eu estou falando de quê? Estou falando de fotos, descrições, ancoragem, promoções e estratégias de upsell e cross-sell, né, que é você oferecer mais para o cliente. E na verdade, quando a gente para analisar, geralmente quando a gente vai fazer análise de cardápios de uma forma geral, o fato é que tudo isso está meio que interligado, né? Às vezes você tem um volume de vendas bom, mas o seu ticket médio é muito baixo. E a ancoragem ela pode lhe ajudar a aumentar o seu ticket, fazer com que as pessoas gastem mais. Além da ancoragem, nós estamos falando também de você poder aumentar o seu ticket médio, fazer os clientes gastarem mais quando você oferece complementos. Eu vejo muitos cardápios que os donos, né, os empreendedores não colocam ou não colocaram ainda complementos dentro dos pratos. E quando se fala de trabalhar no iFood, é fundamental você ter oferecer complementos. Na verdade, até quando se trata de cardápios digitais, por exemplo, né, quem aqui tem cardápio digital como o Menudino, o Nimo, Gumer e vários outros aí, vocês certamente já têm o hábito de ver que os cardápios existem aquela aba de complementos em que você vai oferecer para um cliente que já tomou a decisão de comprar algo no seu estabelecimento. Veja que essa aba é direcionada para quem já tomou a decisão de comprar algo no seu estabelecimento. Por quê? Porque ele clicou lá, então ele já tem uma propensão muito grande a querer comprar algo. E você vai oferecer algo para complementar aquele lanche, aquela refeição dele. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com hambúrguer pode oferecer ali uma batata, um refrigerante, uma sobremesa. Você trabalha com marmita, pode oferecer suco, sobremesa, refrigerante também. Então a pessoa ela já tomou a decisão de pedir no seu estabelecimento, ela já comprou de você, ela já está comprada, já está com interesse no que você tem a oferecer. E aí você vai só oferecer algo a mais para ela. A propensão da pessoa comprar quando ela já tomou a decisão inicial de fazer um pedido, e aí você vai oferecer mais alguma coisa. Então a propensão dessa pessoa adicionar mais alguma coisa é muito grande. Pode ver que todas as grandes redes de lanchonete, de estabelecimentos trabalham com isso, trabalham oferecendo adicionais. Por quê? Porque é uma forma de você fazer o cliente gastar mais, você aumenta a sua margem de lucro. E se você parar para pensar, principalmente no nosso caso, nós que somos especializados em trabalhar com delivery, você aproveita aquela entrega que o seu entregador vai fazer. Para vocês terem ideia, eu vou falar um pouco aqui da minha realidade, uma estratégia que eu utilizei muito inteligente que melhorou a minha eficiência e ajudou a aumentar o meu ticket médio. A gente vende marmita e a gente atende alguns escritórios em prédios comerciais aqui na cidade. Então eu estava vivendo uma situação há um tempo atrás de ter, por exemplo, 5 pessoas diferentes dentro de um mesmo escritório num determinado prédio, e todos os 5 pediam praticamente todo dia no meu estabelecimento. Aí o que acontecia? Caía um pedido, aí ele entrava na linha de montagem, era montado, embalado e saía para entrega. O entregador saía para fazer aquela entrega e passava 2 minutos, uma outra pessoa do mesmo escritório fazia um outro pedido. O entregador já tinha saído com o primeiro. Aí lá ia o pedido ser montado, e quando saía ele já saía com outro entregador. O que acontecia na prática? Acabava que o tempo de entrega aumentava muito. Eu tinha perda da minha eficiência operacional, porque eu mandava vários entregadores para ir fazer a entrega no mesmo local. Isso acontecia às vezes de 3, 4 vezes, porque tem alguns lugares que a gente vende para muitas pessoas dentro de um mesmo escritório, né? Isso acontece diariamente. Então qual foi a minha ideia, por exemplo? Eu criei combos
certo? Em que as pessoas poderiam escolher dando desconto proporcional, né, no prato, para você criar a sensação de benefício no cliente e fazendo com que a pessoa pudesse escolher separadamente os pratos. Com isso eu consegui aumentar meu ticket médio. Claro que nesse caso específico eu estou aumentando meu ticket médio tirando uma venda, né? Porque em vez de ter 2 pedidos, vamos supor, uma pessoa vai fazer um pedido só para aproveitar o desconto, e aí vai sair um pedido só ao invés de 2, então diminui a quantidade de pedidos, mas eu tenho ganho de eficiência porque eu entrego mais rápido, então eu não fico perdendo o tempo do meu entregador, de vários entregadores fazer entrega no mesmo lugar, e eu ainda ganho mais porque na prática o desconto que eu dou é menor do que o meu custo de entrega. Ao invés de fazer 2 entregas distintas de 2 pedidos, eu faço uma entrega com 2 pratos, por exemplo. E aí, com isso, a gente consegue reduzir, aumentar a eficiência, que é o meu principal objetivo, é ter mais eficiência de entrega, já que tem dias que os meus entregadores não dão conta da quantidade de entregas que a gente tem, e, ao mesmo tempo, aumentar meus ganhos, porque eu ofereço um benefício para o cliente menor do que o custo que eu tenho para fazer 2 entregas. Então, se eu pago, por exemplo, R$6 na entrega, eu dou um desconto ali de R$4 no prato, que para eles representa mais do que 10% do que eles pagam, já que uma marmita custa, vamos dizer, de R$20 a R$25 na maioria dos casos. E com isso eu aumento meus ganhos, aumento minha eficiência operacional e ainda gero um benefício para o cliente, tá bom? Então é muito importante a gente ter esse tipo de inteligência, de entender a nossa realidade, para poder você aumentar o seu ticket médio, oferecendo descontos proporcionais que façam sentido para o seu negócio e ainda gerem um benefício para o cliente, porque, bom, não adianta você querer ficar brigando com o cliente fazendo ele, porque, por exemplo, um cliente que você conhece, um amigo seu, eu vou pedir para ele fazer isso, porque não dá. Você tem que oferecer um benefício para o cliente que realmente induza ele a tomar aquela decisão e assim você tem um benefício operacional para o seu negócio, certo? É claro que a gente melhorou muito a nossa eficiência nesse sentido. Hoje fazemos no máximo 1 ou 2 entregas para, por exemplo, esse escritório, que é um escritório que especificamente a gente atende várias pessoas diariamente, e todos eles pedem pelo iFood, por decisão mesmo individual deles. Mas é claro que nem todo mundo vai migrar para esse benefício, né? Porque na prática tem alguns que usam clube iFood, aí mesmo eu dando desconto sai mais barato ele pedindo, e aí ele tem aquela quantidade de clubes para usar por dia, enfim. Cada um tem sua realidade e eu não vou ficar batendo cabeça com o cliente, pedindo favor para ele, tentando. O que eu tenho que fazer é gerar um benefício para ele que faça com que ele pense de acordo com o meu interesse e, consequentemente, a gente consiga aumentar o ticket médio, melhorar a nossa eficiência operacional. Então é muito importante a gente ter essa inteligência também, né? Mas não só, quando a gente está falando, eu estou falando de aumentar ticket médio, você tem, além de esse tipo de inteligência que na verdade vai muito, vamos dizer assim, da individualidade de cada negócio, você perceber o que pode ser feito para você melhorar a sua eficiência, aumentar o volume, o valor médio do pedido, né? É muito importante, por exemplo, quando se trata de pratos, você oferecer os adicionais que digam respeito, que façam sentido de acordo com o que o cliente pediu, né? Porque, por exemplo, você trabalha com comida saudável, você não vai oferecer para o cara uma sobremesa, um pudim de leite condensado com muito açúcar, não faz sentido, né? Porque você, além de ter um índice de conversão baixíssima com esse adicional, você está piorando a experiência de compra do cliente na medida que você está oferecendo algo que não faz sentido para ele, né? O que você tem que pensar é sempre dentro de cada realidade de prato que você vende, não só em relação ao tipo de comida, mas também em relação ao tamanho, o que de melhor você pode oferecer para o cliente dentro dessa realidade, né? Porque assim você estimula o cliente que já tomou a decisão de comprar de você a comprar ainda mais, e o que é melhor ainda, você melhora a experiência de compra. Principalmente quando a gente está falando de iFood, existem listas no iFood, porque a nossa visibilidade no iFood ela não se dá somente através do nome do estabelecimento, né? Provavelmente a maioria de vocês já sabe que a nossa estratégia comercial dentro do iFood ela se dá em grande parte através das listas de visibilidade que o iFood disponibiliza na plataforma, né? Por exemplo, lista de promoções, a lista do nicho que você trabalha, seja comida brasileira, seja lanches, seja açaí. Todas essas listas, os clientes eles nos encontram via de regra a partir dessas listas,
né? Quando não é através das listas, é através do mecanismo de busca. E seja num caso, seja no outro, o cliente sempre vai ver, em algumas situações, primeiro, o seu estabelecimento, ou seja, se ele entrar na lista de comida brasileira a sua categoria primária no iFood é comida brasileira. Ele vai ver uma relação de estabelecimentos lá, de acordo com a inteligência artificial, o algoritmo do iFood entende que é melhor, que ele tem uma propensão maior a pedir, ele vai ver uma lista lá de estabelecimentos com o nome do estabelecimento, o tempo de entrega e a nota. Então, quando o cliente está olhando para a lista, esses são os primeiros aspectos que chamam a atenção de um cliente em se tratando de um estabelecimento que ele não conhece. É nota, tempo de entrega e o nome do estabelecimento. Quando o cliente procura por prato, o que vai aparecer primeiro é o seu prato, né? E existem algumas listas de prato dentro da lista de promoções. Existem vários pratos que, não sei se vocês têm familiaridade, é muito importante, inclusive, até uma sugestão que eu faço para vocês, que vocês se habituem a pesquisar o iFood, a verificar o iFood como cliente, porque vocês vão criar mais familiaridade com a plataforma e entender melhor de que maneira você pode, vamos dizer assim, organizar o estabelecimento, o cardápio de vocês para ser mais visto. Então existe uma lista dentro do iFood chamada promoções, que ela fica sempre nas primeiras opções lá, quando o cliente entra no aplicativo lá em cima. Essa lista de promoções, quando você clica nela, ela tem algumas listas, né? Por exemplo, a lista do cupom de 12, lista de entrega rápida, todas essas listas são listas de estabelecimento, ou seja, o cliente clicou ali, ele vai ver uma relação de estabelecimentos que seguem aqueles critérios para estar na lista. Mas existem diversas outras listas. E a própria lista de promoções, embaixo da aba lá de listas, tem uma linha chamada promoções perto de você. E aí o iFood vai mostrar uma série de pratos que estão promocionados. Por isso que é promoção, porque são pratos que estão promocionados. E o que o iFood mostra é o prato, ele não mostra o estabelecimento. E o que é que significa isso na prática? Que o cliente, quando vai adicionar aquele prato, suponha que alguma daquelas opções ali chamou a atenção dele, então ele vai adicionar aquela opção. O cliente ele não vai para o seu cardápio, pessoal, ele vai direto, o iFood direciona ele direto para finalizar aquele pedido. Então, se ele selecionou, você está vendendo um hambúrguer lá, está em promoção e ele aparece nessa lista, clicou no seu hambúrguer, se você não oferece os complementos ali direto após o cliente adicionar aquela opção, das duas uma, ou o cliente ele não vai comprar nada mais, ele vai pedir somente o hambúrguer, isso diminui as chances de você vender mais para aquele mesmo cliente, ou você vai gerar uma experiência de compra muito ruim dentro do seu estabelecimento, porque ele vai, por exemplo, ele é um cliente que quer necessariamente um refrigerante e você não está oferecendo o refrigerante nos complementos do prato. O que é que vai acontecer? Ele vai ter que selecionar aquele seu pedido e pedir para voltar para o seu cardápio para adicionar outras coisas. Nessa brincadeira, o cliente pode acabar desistindo, ele pode acabar não pedindo alguma coisa de você porque achou a experiência meio desagradável, ou ele pode não pedir, né? E aí é ruim para você. Nos dois casos é ruim para você. Então você precisa facilitar a experiência de compra do cliente no seu estabelecimento e estimular que ele gaste mais, né? E aí, falando nisso, reforçar a importância das fotos em dois momentos. E aí a gente também está falando de um aspecto do cardápio que é muito importante. A foto do prato em si, certo? Porque é o que chama a atenção do cliente, seja o cliente que está no seu cardápio, seja o cliente que viu o seu prato a partir de uma lista do iFood, a primeira coisa que ele vai bater o olho é a foto do seu prato. E é isso que vai chamar a atenção dele ou não. O próprio iFood coloca o prato na promoção? Não, você precisa promocionar o prato no seu estabelecimento. E como você faz isso? Você vai, de todas as opções que você colocou lá no seu cardápio, você vai selecionar algumas. É importante que não seja todos. Eu já vi, inclusive, alguns estabelecimentos que o dono do estabelecimento simplesmente colocou promoção em tudo, na ideia de justamente gerar mais visibilidade, mas isso acaba tendo um efeito contrário, porque o cliente que chega no seu cardápio, ele não consegue ser direcionado para nada. Muitos de nós temos uma tendência grande de olhar para aquilo que está em promoção, né, com mais atenção. Então, quando você seleciona alguns pratos, você consegue meio que direcionar as vendas, né? E claro que quando se trata de iFood, você tem que selecionar isso com inteligência,
porque você está tendo muita gente que não conhece o seu estabelecimento, que nunca pediu de você, tá pesquisando ali, tá vendo o seu cardápio e tal. Então você não deve pensar somente, é claro que é muito importante ter vamos dizer assim, um certo nível de integridade, de ética na hora de fazer essas estratégias, porque no fundo, um cliente que lhe conhece, que pede com você com regularidade, se você fica criando promoções absurdas só para gerar visibilidade, isso, por exemplo, um prato que é normalmente por R$20, você bota de 60 por 20, só para dizer que está dando mais de 50% de desconto e entrar em determinadas listas. É claro que no fundo a maioria dos clientes não vai deixar de pedir porque você está fazendo essa promoção. É um questionamento que eu já recebi algumas vezes. Mas será que vai pegar mal para mim? Porque o cliente sabia que o prato era R$20. A maioria dos clientes, ele vai olhar para o preço final e vai ver, rapaz, eu estou pagando o mesmo valor, né? Isso aqui é só uma estratégia. Mas a verdade é que você, muitas vezes, dependendo de como você faça a promoção, você pode não gerar a sensação de benefício do cliente por ele perceber que claramente aquela promoção não é real, né? Então, quando você pega um prato que normalmente o preço dele é 20 e você bota de 50 por 20, você não está gerando sensação de benefício no cliente, porque não existe gente besta no mundo, né, pessoal? Então o cara sabe, no fundo, se aquilo ali é ou não é. Agora, se você, por exemplo, pega um prato que normalmente seria R$20 e você bota de 28 por 20, já não é uma coisa tão discrepante, porque na prática essa faixa de preço ela está mais ou menos correlacionada. Nada impede você de vender, por exemplo, um prato que é 20, 22, no seu cardápio ele ser 28. Então você pode utilizar isso como uma forma de promocionar um prato, ainda assim continuar vendendo ele por um preço que seja satisfatório para você não precisar baixar muito o preço porque você precisa promocionar, e assim você ter o ganho de visibilidade. Então você vai escolher os pratos de forma estratégica, os pratos que você quer fazer as promoções, e você vai editar no próprio prato onde você monta ele, você vai editar, e no preço você, ao invés de colocar, você vai, por exemplo, você quer vender ele por R$22, você bota lá de 25, de 26 por 22, você lança o desconto. Então aquele prato ele fica promocionado, certo? E ele tanto descontos acima de 10%. Ele tanto podem ser direcionados para lista de promoções, isso gera visibilidade para o seu estabelecimento e para o seu prato fora do cardápio, e é por isso que é importante você escolher com muita estratégia esses pratos, porque são pratos que vão ter mais visibilidade do que pratos que não estão promocionados, certo? E aí qual é a minha recomendação? Que você escolha pratos que os clientes costumam gostar, pratos que você consiga entregar rápido, você está dando mais visibilidade para um prato. Então esse prato ele tem que gerar satisfação para os clientes. Então tem que ser pratos que você consiga entregar rápido, ou seja, que o preparo seja mais rápido, ou mesmo aqueles pratos que já são prontos, que ficam ali com a temperatura sendo mantida, você vai basicamente montar para despachar, certo? E também que os clientes costumam gostar mais de pratos que você sabe que são, vamos dizer assim, os seus queridinhos da casa, porque assim você vai aumentar a satisfação, que vai aumentar a sua nota. E além disso você vai induzir mais pessoas a comprar, né? Por exemplo, um hambúrguer de cheddar. A gente sabe que muita gente gosta de cheddar aqui no Brasil. É um queijo que virou, de certa forma, um queridinho aqui, né? Então quando você faz uma promoção com hambúrguer de cheddar, você está mostrando aquele hambúrguer que tem uma propensão maior das pessoas quererem comprar para mais pessoas, aumentando assim as chances de você vender ainda mais. E se você conseguir entregar rápido, se o prato for realmente bom, ou seja, ele costuma agradar as pessoas, você conseguir entregar rápido, você vai gerar cada vez mais satisfação nos clientes e conseguir fidelizar esses clientes e vender cada vez mais, né? Então, os pratos, eles precisam ser, as promoções que você vai fazer no seu estabelecimento, elas precisam ser escolhidas com muita inteligência. E você pensar também que se o prato ele vai ter mais visibilidade e provavelmente vai ser dos pratos que mais vendem, você precisa ter uma boa margem nesse prato. E é por isso que, mais uma vez, as promoções elas precisam ser selecionadas com muita inteligência, porque se você faz uma promoção num prato que você não ganha quase nada, você vai vender muito esse prato que você não ganha quase nada e você não vai ganhar quase nada também, tá bom? Então é muito importante ter essa inteligência na hora de selecionar, né? E eu falei também agora há pouco, né, dentro desse tema que a gente vem falando, eu falei da questão das fotos, tá bom, pessoal? E eu falei também agora há pouco, né, dentro desse tema que a gente vem falando, eu falei da questão das fotos, tá bom, pessoal? Isso aí eu acho que já é até um lugar comum. Praticamente todo mundo já tem a consciência da importância de você ter fotos boas. Eu mesmo, muitas vezes, fico semanas namorando com um estabelecimento que eu nunca pedi, só porque a foto do cara é fantástica. E eu sei que às vezes a foto não é a realidade, eu sei que às vezes a foto nem é do cara, tem gente que faz isso,
né? E a gente às vezes não percebe à primeira vista, mas a verdade é que se você tem boas fotos no seu estabelecimento, no seu cardápio, você vai sim vender mais, você vai aumentar a sua conversão e vai aumentar as suas vendas também. Então é muito importante a gente trabalhar bem as fotos. Elas são um grande aliado na hora de você ter um cardápio realmente vendedor, tá bom? E não só as fotos. Quando a gente está falando de foto, é foto e descrição. Vejo muitos estabelecimentos que infelizmente cometem alguns erros de português, às vezes, e bem ou mal, pessoal, assim, não é querendo ser muito rigoroso, mas a verdade é que esse tipo de situação em que você ou não descreve muito bem o prato, ou comete erros, vamos dizer assim, na hora de descrever, erros de português, muitas pessoas vão criar uma impressão negativa, vão formar uma imagem negativa do seu estabelecimento quando você comete esse tipo de erro. Então, fazer um esforço adicional na hora de você fazer a descrição do prato, na hora de você tirar foto, que sejam fotos dos seus próprios pratos. Já vi vários estabelecimentos que às vezes as fotos são repetidas, né? Um estabelecimento que aparentemente não tem nada a ver com outro, em localizações distintas na mesma cidade, usando a mesma foto, né? Isso é um indicativo muito forte de que aquela foto foi tirada da internet, né? Então, quando, por exemplo, às vezes você está passeando em promoções e você vê a mesma foto, um prato semelhante e estabelecimentos distintos usando a mesma foto. Isso cria uma impressão muito negativa sobre o estabelecimento, porque na prática o cliente fica vendo que aquela foto não é a foto real. E isso gera receio de a pessoa comprar, porque ela não sabe o que de fato ela está comprando, já que ela não está vendo. Então é muito importante vocês investirem realmente em fotos que possam ajudar vocês a vender. Inclusive a gente tem um parceiro muito forte que vai dar dentro da nossa mentoria uma aula de fotografia para ensinar nossos alunos, né, a tirar fotos de comida, que é o Matheus. Mas já quero de antemão recomendar que vocês sigam o Matheus do Salva Restaurante, certo? Ele até já fez algumas lives aqui com a gente falando sobre Instagram, então ele é um cara realmente que entende muito de Instagram, que entende muito de foto. Ele é social media de vários restaurantes na região lá que ele reside, né, no interior de São Paulo. E o fato é que todos nós temos condição de aprender a tirar uma foto boa, de qualidade, que desperte o desejo do cliente, que gere essa conexão e o desejo do cliente comprar no seu estabelecimento. E assim você, com um investimento que você vai fazer uma única vez, não necessariamente investimento de dinheiro, porque você não precisa necessariamente contratar um profissional, mas um investimento no seu conhecimento para você aprender a tirar essas fotos, você vai realmente mudar a realidade no sentido de aumentar muito a conversão do seu cardápio, certo? Então é fundamental que a gente faça isso para ter um cardápio que vende mais. Nas descrições, falar também das palavras-chave, né? Não sei se vocês têm conhecimento, mas o mecanismo de busca do iFood, pessoal, aquela lupinha, e na hora que a gente entra no iFood cliente, tem uma lupinha no canto inferior esquerdo, ela é muito utilizada hoje, né? Cerca de 1 em cada 4 pedidos feitos no iFood passam pelo mecanismo de busca, ou seja, o cliente de alguma maneira clica ali para pesquisar alguma coisa que ele quer comer, seja diretamente algum estabelecimento que ele esteja procurando ou algum tipo de comida. Por exemplo, o cara digita hambúrguer porque ele quer ver as opções de hambúrguer. O ranqueamento é feito com base nas palavras-chave do seu estabelecimento, né? E quando a gente fala de palavra-chave, a gente fala de você colocar dentro do seu cardápio, dentro do seu estabelecimento de uma forma geral, no iFood, palavras que digam respeito com o que você vende. E a gente está falando, quando você vai fazer isso, você deve fazer tanto no perfil, eu vejo que muita gente já faz isso no perfil, mas além do perfil, você tem que colocar as palavras-chave também nos pratos, porque os pratos também são ranqueados de acordo com esse princípio, né? E é claro que às vezes você já tem na própria descrição do prato algumas palavras, né? Por exemplo, um hambúrguer de cheddar. Você vai colocar lá um hambúrguer delicioso feito de carne bovina, com queijo cheddar e tal. Essas palavras elas são filtradas também pelo iFood, né? Mas além disso, existem muitas palavras que possivelmente você não tenha colocado ali na descrição, que vale a pena você colocar como palavra-chave embaixo. Após você terminar ali a descrição, você dá um espacinho, aí você bota, por exemplo, o nome tags, para o cliente entender que aquilo não faz mais parte da descrição do prato. E aí você vai colocar tudo o que diga respeito àquele prato que possa ser utilizado como busca pelo cliente, né? Entenda que o que o iFood vai pesquisar são aqueles termos que dizem respeito ao que o cliente está pesquisando na lupa. Então ele entrou na lupinha lá e ele digitou, por exemplo, eu quero comer uma refeição com bacon, ele bota lá bacon. Ou então ele fala, eu tô com muita pressa, quero pedir algo que tenha entrega rápida, ele digita lá entrega rápida. Se você tiver
essa descrição, esse nome no seu prato, o ranqueamento, a posição desse prato dentro do mecanismo de busca vai aumentar, você vai ser mais visto e naturalmente vai ter uma propensão maior de fazer vendas, né? O nome do prato ele também é importante, certo? Então, se o seu nome do prato tem a palavra, e não só o nome do prato, tá bom, pessoal? O nome do estabelecimento também faz diferença, certo? Faça um teste aí, entrem no iFood agora, aperte no mecanismo de busca, na lupinha lá embaixo e digitem hambúrguer. Vocês vão ver que os nomes, os estabelecimentos que vão aparecer primeiro, praticamente todos vai ter o nome hambúrguer do próprio nome do estabelecimento. Low carb, fit, saudável, entrega rápida, taxa grátis, se você der taxa grátis. Todas as expressões que possam ser utilizadas. Pense como um cliente. O que um cliente que quer comer, por exemplo, uma comida saudável, mas ele não conhece o seu estabelecimento, ele está pesquisando opções, ele pode digitar na busca. É low carb, é fit, fitness, saudável, sei lá, vegetariano, se ele for vegetariano ou vegano. Tudo que faça sentido, que no fundo você venda, né? Porque é claro, se eu não vendo uma comida vegetariana, não faz sentido eu botar, porque o cara digitar lá, ele vai cair no meu cardápio, porque ele vai pedir? Não vai. Então isso na verdade pode atrapalhar a sua conversão de alguma maneira, né? Então, o que eu realmente recomendo? No perfil, no nome do perfil, coloque expressões gerais que façam sentido com o que você vende de uma forma ampla no cardápio. Nas descrições do prato, coloquem palavras-chave que façam sentido com o que aquele prato tem, certo? E quando se trata de nome do estabelecimento, eu recomendo sim que vocês coloquem no nome do estabelecimento de vocês. Já é uma mudança até um pouco mais ousada, mas vai fazer muita diferença em termos de visibilidade. Você colocar o nome, por exemplo, vende pizza, você bota lá Fulano Pizzas, né? Muita gente vai digitar no mecanismo de busca pizza. Os estabelecimentos que tem o nome de pizza no nome mesmo, eles tendem a ser posicionados melhor. Inclusive o nome ele é o que mais pesa dentro desse mecanismo de busca. Vocês podem até fazer a pesquisa lá que vocês vão ver. Façam testes, entrem no iFood como cliente e façam testes no mecanismo de busca. Vocês vão ver que o ranqueamento ele acontece quase sempre primeiro por estabelecimentos que tem o próprio nome daquele item que você está pesquisando no nome do estabelecimento. Hambúrguer, vai aparecer sempre opções primeiro de burger, hambúrguer, hamburgueria. Essas sempre ou quase sempre serão as primeiras opções que vão aparecer no mecanismo de busca, certo? E sendo que no mecanismo de busca você tanto pode selecionar por estabelecimento como por itens. E aí se você seleciona por itens, ele vai puxar os pratos, né? Então o nome do prato e as descrições do próprio prato. Tá bom, pessoal? É fundamental isso para aumentar a sua visibilidade, ou seja, nós estamos falando de um cardápio que vai ter mais visibilidade e, consequentemente, vai ter mais chances de vender, certo? Não entendi a dúvida. Anúncio por CEP? Não entendi. Como assim por CEP? Colocar o CEP na busca? Não vejo sentido de fazer isso, porque, na verdade, o mecanismo de busca ele puxa por palavras de busca, certo? Exatamente, comida brasileira, Green Comida Brasileira é um excelente nome para você colocar, porque vai ter muita gente que vai digitar, eu quero comida brasileira, eu quero marmita. Se você trabalhar prioritariamente com marmita, eu recomendo que quem trabalha com marmita sempre selecione comida brasileira como categoria primária, mas você pode colocar, por exemplo, marmita como categoria secundária, pode colocar também no nome, né? Se o seu carro-chefe for disparado marmita, você também pode colocar marmitas, né? Ou então colocar comida brasileira também, porque também é muito buscado. Eu mesmo trabalho com comida brasileira, vendo marmitas na semana, mas o meu estabelecimento está na categoria de comida brasileira com marmita em categoria secundária. Ah, sim, certo. Anúncios por CEP, que você está falando de tráfego pago. Sim, é muito bom você... Mudando um pouco de assunto, mas só para responder a dúvida aqui, os anúncios por CEP eles podem ser usados, mas você precisa ter muito cuidado quando você fala de tráfego, pessoal. Só fazendo um adendo aqui, é muito importante você ter cuidado, porque para vocês terem uma ideia, muita gente tem muita aversão ao iFood porque fala que as taxas são muito caras. Mas veja, no iFood você só paga a taxa depois que você vende. E as taxas elas são em cima da venda, e marmitaria pode ser também. E você paga uma mensalidade que é de 100, 130 reais quando você ultrapassa R$ 1.800 de venda por mês.
Quando você fala de tráfego, você vai colocar dinheiro lá sem saber se ele vai voltar. Você vai investir R$6, R$10, R$20, sendo que se você colocar muito pouco, tem muita gente que pensa, mas eu posso botar R$6 por dia só. Poder você pode, mas você não vai ter retorno, estou logo afirmando. Então é perda de tempo você fazer isso. Um investimento mínimo que você tem que ter em campanhas de tráfego para você começar a ter algum retorno é de R$12 a R$20, porque você consegue fazer mais de uma campanha para testar resultado e para fazer remarketing. Então, por que eu falo tanto do iFood como uma estratégia de crescimento de vendas? Primeiro porque foi o que aconteceu comigo, eu aprendi a vender no iFood e com isso consegui crescer minhas vendas, mas é principalmente porque você só paga depois que você vende. Então, a partir do momento que você aprendeu a vender no iFood, que você montou sua estratégia de vendas e você está começando a vender, é que você vai pagar por... Enquanto que no Instagram, que também é uma ferramenta fenomenal para você se comunicar com seus clientes e para você, inclusive, aumentar suas vendas, a gente faz tráfego no nosso estabelecimento, mas eu comecei a fazer... Eu primeiro tentei fazer tráfego sozinho, perdi muito dinheiro no começo, inclusive, com isso, mas fui aprendendo, sendo que hoje a gente, inclusive, tem um gestor que faz o tráfego do nosso estabelecimento. Claro que a gente tem um conhecimento básico para acompanhar o trabalho, mas a gente começou a aumentar o nosso investimento em tráfego somente depois que a gente já tinha um volume de vendas no iFood muito grande, certo? Então, esse é o caminho que eu percorri, que eu sei que deu certo para mim, inclusive eu acredito que seja melhor, pelo menos nas cidades em que o iFood ou que tenha outra plataforma nos mesmos moldes do iFood já seja muito forte, porque você consegue crescer sem ter que desembolsar dinheiro e com uma certa certeza de que o que você gastou de alguma maneira te trouxe alguma receita. No tráfego, isso eu já cheguei, quando eu estava no meu período que eu queimei muito dinheiro fazendo tráfego, teve dias que eu gastei R$100 tentando escalar operações e não tive quase que retorno nenhum, então eu joguei muito dinheiro fora, certo? Então tome muito cuidado com isso.